Senhor presidente, essa matéria que se inscreve naquela ideia geral que há 2 décadas debatemos aqui no Congresso Nacional, chamada reforma política, merecia mais atenção, mais quórum, mais presença e muito mais debate desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Porque ela trata da vigência do pluripartidarismo e da busca de conquista ainda muito distante da igualdade de condições nas disputas eleitorais, nos pleitos, entre os partidos políticos. Meu voto em separado, divergindo democraticamente do relator, dispõe o seguinte: nós consideramos que essa PEC e a apensa ela, a 345, que tem o parecer favorável do deputado Felipe Maia, elas violam cláusulas da Constituição Federal. O artigo 60, parágrafo 4º dessa Constituição, dispõe que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir garantias fundamentais à República. Dentre elas, no inciso 4º, os direitos e garantias individuais ameaçados por essas propostas. Os 2 projetos de emenda constitucional em discussão, eles têm, na minha visão e de muitos outros, uma flagrante violação de direitos fundamentais e princípios pétreos da nossa Constituição. Não está se discutindo aqui se o tempo de rádio e TV e o fundo partidário de partidos novos, atenção, aqueles que estão aí construindo solidariedade, construindo prós, construindo a rede, sustentabilidade. Não está se discutindo nem se o tamanho de suas bancadas recém-formadas, egressas ou não de outros partidos. As PECs, elas têm um objetivo draconiano: suprimem integralmente o fundo partidário, bem como o uso de rádio e TV, para todos os partidos novos e também para os pequenos, de acordo com uma nova cláusula de barreira que se estabelece aí. Aquele mínimo, né, na diversidade partidária que prezamos. Para nós, esses recursos todos, inclusive os recursos financeiros, eles devem ser destinados de acordo com critérios republicanos, dentro dessa ideia de garantia do princípio fundamental do pluralismo político, da representação das minorias, do exercício, portanto, da soberania popular. Se a justiça consiste, como está no senso comum, dar a cada um o que é seu, isso vem do Império Romano, isso não pode equivaler dar aos ricos a riqueza e aos pobres a pobreza, como dizia João Mangabeira. Olha, é justamente esse o espírito e a finalidade do projeto: garantir a quem já tem muito espaço, tempo, força, representação no sistema de financiamento que o Supremo Tribunal Federal está contestando e já decidiu por maioria dos votos que não deve mais vigir, até porque as mal chamadas empresas doadoras de recursos de campanha ganham depois nos governos que eventualmente elegerem, do ponto de vista do Executivo, 8,5 vezes a mais do que investiram na campanha. Até porque, e olha, eu estou me referindo a números publicados no editorial do Estado de São Paulo, um jornal de tradição conservadora. No Brasil, 6 bilhões de reais gastos nas últimas eleições nacionais, 95% vieram de pessoas jurídicas. São 1.900 empresas
as doadoras de 95% desses recursos, ou seja, a disputa é absolutamente desigual. A PEC em tela aprofunda essa desigualdade. Para os grandes partidos, que já contam com inúmeras vantagens, condições privilegiadas até de disputa eleitoral, tudo. Para os pequenos e novos partidos, nada, nenhuma migalha sequer. Então, esse sistema representativo partidário, que já anda bem questionado aí nas ruas, ele, com a aprovação dessas PECs, ficará ainda mais distante das forças vivas da cidadania, que querem renovar. Aliás, muitas vezes, no intuito de renovação, nós mesmos aqui mudamos de partido, porque sentimos que a oligarquia que vigora em alguns partidos já impedem o nosso oxigênio, a nossa movimentação. O novo pode até ser para um partido de mais tempo de vida, mas também sempre expressa essa busca de renovação. Fechar-se a porta a novas alternativas e sufocar o crescimento de partidos pequenos. Aliás, é bom lembrar que o PT foi um pequeníssimo partido na sua origem. Eu ajudei a construí-lo, disso me orgulho, não tenho nenhuma vergonha do meu passado, mas agora querer pretender impor essas normas draconianas a novos partidos ou partidos que, de alto teor ideológico, não conseguem, numa eleição desigual, onde o poder do dinheiro influencia muito, como disse o STF por 6 ministros recentemente, é absolutamente injusta. Por isso, não há resguardo na Constituição esse esmagamento da liberdade de criação de novos partidos políticos, nem tampouco aqueles que representam opiniões, minoritárias na sociedade, mas que têm o direito de existir minimamente. Todo mundo sabe que o tempo de televisão, para não citar o caso do partido ao qual eu pertenço, mas de um PSTU, por exemplo, é ínfimo. E eles ainda assim têm direito de existir, não podem ser eliminados totalmente daquilo que numa sociedade de massas é o que comunica. Televisão, rádio, mass media. Sufocar pequenos partidos. Repito, alguns deles com grande solidez ideológica. Há grandes partidos que sofrem de nanismo, até moral, muitas vezes, para beneficiar, de novo, os grandes, que já têm forte proeminência na disputa política nacional e andam cada vez mais assemelhados nas suas formas de fazer política, não torna a nossa democracia mais consistente. O verdadeiro fiador da nossa democracia é Sua Excelência, o eleitor. Ele estabelece cláusula de barreira a cada eleição, como sabemos, além das que já existem na realidade, como já disse aqui e reitero, as formas injustas do financiamento das campanhas. Então, o aprofundamento do processo democrático e não o seu estiolamento é o caminho para garantir que os partidos se diferenciem pelas grandes ideias políticas, doutrinas e ideologias que defendem, e não pelos interesses menores do clientelismo ou do publicitarismo ou do marketing, que significa custos e espaço privilegiado de TV e rádio. Por isso, o meu voto em separado é pela inadmissibilidade dessa PEC e a outra, também a ela pensada, face ao não atendimento de requisitos